Muito boa tarde, estimados telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Boletim dos Direitos Humanos. Hoje eu trago o caso da senhora Celeste Mukawanha, que foi assassinada e carbonizada no município de Quelimane, na província da Zambésia. Trata-se do membro do partido Frelimo, que no dia 7 de fevereiro de 2024 tomou posse como membro da Assembleia Municipal da província da Zambésia. Os filhos notaram seu desaparecimento e decidiram contactar as autoridades, que foi encontrado seu corpo carbonizado na rua. Portanto, hoje estamos aqui para destacar este caso e trago um comentador especial para a edição de hoje. Trata-se de Mauro de Azevedo, que vai relatar este caso em especial. Seja muito bem-vindo, Mauro, ao programa Boletim dos Direitos Humanos. Muito obrigado, doutora Yara. Bom, conforme temos vindo a assistir nos últimos tempos, o nosso Estado tem sido assolado por uma onda muito vasta de violação dos direitos humanos. E o caso mais recente que nós assistimos foi o da nossa concidadã, a senhora Celeste Mukawanha. Ela que foi 2 dias antes de ter sido assassinada, foi empossada para assumir as funções de deputada da Assembleia Municipal ao nível do município da cidade de Quelimane, na província de Zambésia. Bom, este caso é um alerta para o nosso Estado, é um alerta para as nossas autoridades, porque sucede numa altura em que o Estado moçambicano, nas suas diversas regiões, empossa aqueles que serão os representantes do nosso povo a nível das autarquias. Então, tratando-se desse contexto, eu entendo que esta situação é alarmante, é de veras alarmante, e que as autoridades devem realmente se preocupar em esclarecer este caso, fazendo investigações e procurando perceber o que terá motivado os malfeitores a tirarem a vida da nossa concidadã Celeste Mukawanha. Muito obrigado, Mauro. Será que de facto estamos perante um caso de intolerância política ou um caso de mera violência dos direitos humanos? Bom, muito obrigado pela questão que me coloca. Bom, olhando para o contexto político no qual atravessamos neste preciso momento, eu entendo que estaríamos sim, ou estamos, melhor dizendo, estamos sim perante um caso de intolerância política, porque fica claro que neste momento o país está a testemunhar o empossamento daqueles que serão os nossos representantes nos próximos 5 anos, e isto naturalmente olhando para aquilo que tem vindo a acontecer nos últimos tempos, do ponto de vista do ponto de vista político. Neste caso, as eleições autárquicas que o ano passado foram realizadas, e também a forma como essas eleições foram conduzidas, os tumultos que se verificaram durante esse período, neste caso no período pré-eleitoral, no período eleitoral e até no período pós-eleitoral. Isto, de certa forma, acredito que pode ter influenciado, neste caso, para a verificação deste fenômeno. Bom, olhando também para a vítima, neste caso, que foi aqui, infelizmente, retirada da vida, olhando também para a cor partidária que ela assumia, nós podemos entender, em princípio, que estaríamos sim face
em face de um caso de intolerância, porque há, neste caso, um posicionamento que ela assumiu diante de vários outros posicionamentos que quero crer eu que não se compadecem com aquilo que ela defendia ou aquilo que ela realmente abraçava como causa. Muito obrigada, Mauro. De facto, é um caso de intolerância política. E agora, que consequências legais temos perante esta situação, uma vez que trata-se de uma intolerância política? Será que nós estamos diante de um retrocesso ao Estado de Direito Democrático em Moçambique? Bom, olhando para as consequências legais decorrentes da verificação deste recente fenômeno, neste caso o assassinato da nossa concidadã, a senhora Celeste, eu penso que uma delas é a questão da ameaça que se verifica a alguns princípios do Estado, do Estado moçambicano, neste caso o princípio do Estado de Direito Democrático, não é, que preconiza o dever do respeito pelas liberdades fundamentais, não é, a liberdade de expressão e, acima de tudo, o dever de respeitar aquilo que são as normas que o Estado moçambicano tem, neste caso, instituiu. Por isso que eu entendo que uma das consequências é essa, a ameaça ao Estado de Direito Democrático, mas também a questão da ameaça à liberdade política, neste caso, a liberdade de participar em formações políticas que cada cidadão possui, porque eu não quero acreditar que este caso tenha acontecido assim pelo mero acaso. Nesse caso, deve-se precisamente ao fato de ela, neste caso, ter se envolvido, né, nesse mundo político. E muito obrigada. Muito obrigada eu, Mauro, por esta contribuição. Tenho mais só uma questão qual é o apelo que faz ou o conselho que deixa as autoridades perante esta situação e de que forma eles podem evitar que situações dessa natureza que concorrem para um atentado do Estado de Direito Democrático não se verifiquem nos próximos tempos? Bom, muito obrigado pela questão. Em relação ao apelo às autoridades, eu diria que o Estado moçambicano, mais uma vez, é chamado é desafiado assim, que é a cumprir com aquilo que são as suas obrigações face aos cidadãos moçambicanos. Nesse caso, o Estado moçambicano deve, no âmbito do dever de proteger os direitos humanos dos cidadãos, deve procurar trazer uma resposta para este caso. Através das suas autoridades, refiro-me ao Cernic, refiro-me à PGR, refiro-me aos tribunais e à própria Polícia da República de Moçambique. Neste caso, as autoridades devem procurar garantir o cumprimento desta obrigação de proteger, mas também para que possamos estancar ou evitar que os próximos casos venham a acontecer. Eu entendo que o Estado também é desafiado a promover os direitos humanos, no sentido de promover a tolerância política. Se no final das investigações que estão sendo feitas, se apurar que efetivamente o caso esteve relacionado com a intolerância política, o Estado deve procurar promover a tolerância política, que é para os moçambicanos poderem assumir de forma muito serena a questão das diferenças de opiniões, diferenças de crenças do ponto de vista político. Muito obrigado. Obrigada eu pelas suas contribuições que, de certa forma, foram importantes para os caros telespectadores e também
dizer que, de facto, existem diferenças, né, entre as sociedades e é por isso que as sociedades são, assim, compostas por diferenças e não são essas diferenças que têm que fazer para dizimar as nossas vidas. Tivemos mais uma edição do programa Boletim dos Direitos Humanos com o compromisso de voltar ainda esta semana para a 4ª edição. Senhor caro telespectador que tiver alguma denúncia, por favor, por fazer, não se esqueça de ligar para nós através do número 8722 73 312. Muito obrigado, caros telespectadores, e até a próxima edição. Obrigada.